Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos abrir uma nova série de ministrações sobre agradecimento, sobre ações de graça, sobre provisão financeira mais que abundante. Vai ser o final do mês de maio, início do mês de junho, gerando novas atmosferas para resultados extraordinários. É comum eu encontrar pessoas de Deus, escravas do sistema religioso, que foram enfeitiçadas e treinadas para agradecer pelas coisas más, pelas coisas ruins, pelas tragédias, pelas catástrofes, pelos roubos que elas sofrem, que visitam elas. Isso não poderia ser algo mais imbecil e fora da palavra de Deus. Normalmente é um entendimento errado de uma pregação infeliz do conselho do apóstolo Paulo, onde ele diz: em tudo dai graças. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar no vídeo devocional de hoje. Não é para você dar graças pelas coisas ruins que o diabo está fazendo na sua vida. Não é para você dar graça pelas coisas ruins que as pessoas iníquas, os filhos das trevas, estão fazendo na sua vida. Não é para você dar graça pelas coisas ruins culpando a Deus, acreditando que Deus é um ser masoquista que sente prazer em torturar os seus filhos. Não poderia ser uma imagem mental mais confusa e distorcida a respeito de Deus. Não é dai graças por todos os problemas. Não, o conselho do apóstolo Paulo é em tudo dai graças. Ou seja, nesta circunstância maligna que eu estou inserido, apesar do vômito do inferno, do lixo, das trevas, do mal, apesar da afronta, apesar da injustiça, apesar do pecado que estão cometendo contra mim, apesar de eu estar cercado de chacais, tentando me enganar, me roubar, me devorar, me destruir, apesar desta circunstância, no meio do caos, eu adoro a Deus, eu agradeço a Deus, eu dou ações de graça a Deus. Não é para você agradecer pelo câncer que visitou você. Não é para você inventar uma teologia estúpida, ridícula, neurótica, de que no meio do câncer Deus usou a dor, o sofrimento para me fazer ter tempo de ficar em casa, no tratamento, pós-quimioterapia, lendo a Bíblia. Não, para de inventar maconha na tua teologia. Para de inventar imbecilidades na tua argumentação. No meio da visitação da morte, pela instrumentalidade do câncer, não perca a sua fé. Não se desfaleça. Não transfira para Deus aquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Não transfira para Deus aquilo que você se alimentou errado ao longo de uma história de existência e agora floresceu um câncer. Não transfira para Deus aquela iniquidade cromossômica do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, que estava adormecido e de repente acordou esse cromossomo do inferno e se manifestou em forma de câncer. Não vá acreditar que Deus está torturando você com a pedagogia do câncer para te ensinar uma lição moralista da religião infeliz. Não! No meio da afronta, do medo, da possibilidade da morte, da dor, do vômito pós-sessão de quimioterapia, no meio desse caos, você adora a Deus, você invoca o nome do Senhor, você agradece a Deus, você dá ações de graça a Deus por aquilo que Ele é. Não pelo câncer que te afligiu, não pela dívida, não pela traição, não pelo prejuízo que você tomou no meio de um contexto de pandemia. Está entendendo? O apóstolo Paulo, tendo isso em mente, ele nos orienta em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ó, seus miseráveis, ainda bem que vocês lembraram que eu existo. Estou feliz porque vocês lembraram do meu trabalho missionário. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar abundante. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, necessidade, tanto a ter abundância como a padecer privações. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Ele não está agradecendo por ter passado fome.
Apesar da circunstância de fome, ele está agradecendo a Deus, porque gerar uma bolha eletromagnética de fé, visualização criativa e confissão da palavra de gratidão muda a realidade de afronta, de opressão, de miséria, de necessidade que visitou ele. Ele não está culpando a Deus pelas coisas que estão dando errado, ele não está recebendo o mal do inferno, o mal dos filhos das trevas, como se fosse a pedagogia terapêutica de Deus, que é outra imaturidade na mente dos religiosos, mas ele está maduro em Deus, para adorar a Deus na abundância e adorar a Deus na esterilidade, na escassez, na necessidade. E então ele coroa toda essa sequência dizendo que posso todas as coisas em Cristo Jesus. Posso tudo naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar participação na minha aflição, tomar parte comigo. Eles foram os únicos que enviaram uma oferta, com todos os outros o abandonaram no campo missionário. Bem sabeis também, a Filipenses, que no princípio da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, ninguém igreja comunicou, participou, associou, cooperou comigo, com respeito a dar e a receber, senão apenas vocês. E eram os mais pobrezinhos daquele contexto. Está falando de oferta aqui, de finanças. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça a vossa conta, o fruto que aumente e acrescente o vosso galardão diante de Deus, diz uma outra tradução. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviada, com cheiro de suavidade, sacrifício agradável, aprazível ao Senhor. Quando fazia oferta de libação, a oferta de ênfase de farinha e de perfumes, era queimada, subia um aroma agradável ao Senhor. É essa expressão que ele está usando agora para a ajuda financeira que mandaram no Novo Testamento para ele, quando ele esteve na Tessalônica. No entanto, ele recebeu a oferta de uma das igrejas mais pobres e miseráveis da Macedônia. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém. Você consegue entender nesse texto que Paulo não está idolatrando a dor? Paulo não está cultuando a enfermidade? Paulo não está celebrando a tragédia, o prejuízo, a bancarrota, o roubo, a falta de dinheiro? Paulo não está agora lambendo a sua ferida de autocomiseração para sensibilizar os outros, fazer com que os outros sintam pena e essa energia de coitadinho alimente a alma de um religioso frequentador de igreja. Se você está preso a esse sistema de crenças, chegou o dia da sua libertação, chegou o dia de romper e quebrar isso na sua mente. Você está vendo aqui que Paulo também, ele não está ostentando uma falsa teologia de prosperidade, uma riqueza, um materialismo, para se autoafirmar com o relógio, com o terno, ou com o carro importado dele. Você está vendo um espírito de maturidade, um homem de Deus que ora precisa de dinheiro, ora sobra e pode servir e prover na vida de outros recursos financeiros. Ele está bem maduro e muito bem resolvido. Porque apesar do problema, no meio das circunstâncias malignas que visitaram ele e a jornada espiritual dele, a sua existência, ele não agradeceu pelo problema. Ele agradeceu a Deus em meio às circunstâncias de adversidade. Então é isso que eu e você temos que aprender a fazer. Não é para agradecer pelo mal, não é para agradecer pela injustiça, não é para agradecer pelo problema, não é para transferir essa situação que aparentemente não rompe, aparentemente você não consegue vencer, aparentemente você não consegue dar a volta por cima, não é para transformar essa situação num amuleto idólatra da sua autocomiseração. Não. É para rejeitar isso porque isso vem do inferno. É para rejeitar isso porque isso vem do diabo. Mas também não é para ficar dando ordem a Deus, nem botando a culpa em Deus por essas coisas ruins. Muito menos acreditar que Deus é o autor pedagógico. O fato de Deus ser soberano e permitir não quer dizer que Deus seja o agente desta iniquidade. Às vezes o fruto dessa iniquidade é sementes malignas que nós mesmos semeamos em nosso passado. Às vezes é a manifestação de um perseguidor familiar, de sementes e atitudes de livre-arbítrio irresponsáveis do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, que gerou um arquétipo familiar, que gerou uma constelação familiar que persegue e tende a se repetir.
Essas energias malignas precisam ser remidas, rompidas e quebradas de joelhos aos pés da cruz do Calvário, baseado na obra redentora suficiente e universal de nosso Salvador Jesus, o Cristo, morrendo e ressuscitando. A nossa fé nessa experiência faz com que as finanças, com que a saúde, com que a provisão emocional flua abundantemente mais em forma de saúde. Por isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu e você temos que olhar para Jesus, levantado na cruz do Calvário. E assim como eles foram curados do veneno da serpente, nós seremos curados do veneno do pecado, de Satanás. Eu te abençoo com esse devocional para o dia de hoje. Não aceite o mal passivamente. Vá contra ele, vá com fé, vá com palavras criativas, vá com palavras de ousadia, vá com cânticos novos, com linguagem, louvor, adoração, porque esse é o dia que fez o Senhor para a sua vitória. No meio do caos, no meio das circunstâncias, agradeça a Deus, não pelo problema, mas apesar do problema. Agradeça a Deus com fé, porque é gerando essa bolha eletromagnética de gratidão, é essa atmosfera de gratidão e de celebração, é essa atmosfera que traz à memória os grandes livramentos de Deus no nosso passado, que nos dá uma plataforma sólida de mudança e de avanço no reino de Deus. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se o maior número possível de pessoas, canal, e mande o seu WhatsApp, o seu pedido de oração. Se você tiver entendimento para isso, participe conosco financeiramente, depositando sua oferta, participando com a sua semente, para que possamos continuar disponibilizando o tempo e provendo vídeos devocionais semelhantes a esse. Te abençoo em nome de Jesus. Até o devocional de amanhã.